E a partir do conceito, né, gente, de energia cinética, nós entendemos o seguinte. Vamos supor que eu tenho um corpo com uma certa velocidade, v0, e essa velocidade aumente, né, para um valor v. Então, nesse exemplo, velocidade v sendo maior do que o v0. Tá? Então, se eu entendo que isso está acontecendo, o que eu vou fazer? Eu entendo que se a velocidade aumenta é porque existe uma força resultante agindo sobre o sistema. Pelo conceito que nós aprendemos, que é trabalho, eu posso falar então que ocorreu a realização de um trabalho aqui, só que dessa vez da força resultante. Por que eu posso falar isso, Jabur? Primeiro, porque existe a aplicação de uma ou mais forças, por isso existe uma resultante. Segundo, esse corpo saiu do ponto inicial que ele estava e ele teve um certo deslocamento, né? Que aqui nós representamos pela letra D. Então, nós entendemos que o trabalho realizado pela força resultante nada mais é do que força resultante, deslocamento, cosseno do ângulo formado. Bem, ele se deslocou para a direita. Logo, o ângulo formado entre a resultante e o deslocamento, nesse caso, foi um ângulo de 0 graus. Então, θ é igual a 0 graus. Tomando isso como uma referência, e nesse caso temos um movimento acelerado, né? Cosseno de 0 graus é 1. Né? Então, eu ficaria com força resultante, né? Trabalho da força resultante, seria igual massa, aceleração, vezes o meu deslocamento. Tá? Cosseno de 0, como eu te falei, vale 1. Então, 1 vezes qualquer coisa dá qualquer coisa, né? Não altera valores. Tomando isso como base, eu vou procurar agora substituir essa relação que nós temos aqui no deslocamento. Como é que eu vou fazer isso então, Jabor? Vou fazer da seguinte maneira. Eu vou lá na minha equação de Torricelli, hein? Então eu fiquei com v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a delta S, certo? Vou passar o meu v0 lá de lá, logo eu fico com v ao quadrado menos v0 ao quadrado é igual a 2a delta S. Vou passar quem está multiplicando, no caso 2a, vou passar ele dividindo. Logo eu vou ter que v ao quadrado menos v0 ao quadrado dividido por 2a, duas acelerações, 2a, é igual ao meu deslocamento. Olha bem, deslocamento. Fazendo dessa forma, agora eu posso substituir essa relação. E ao substituí-la, eu vou perceber uma coisa interessante. Olha só. Trabalho de uma força resultante nada mais é do que massa, aceleração. Agora eu vou até trocar aqui a cor, mantendo a cor original, para você comparar, depois eu volto para a cor padrão. Então fica v ao quadrado menos v0 ao quadrado, né, tudo isso igual ao deslocamento, dividido por 2a. Feito isso, vou aproveitar aqui, a está multiplicando, a está dividindo, vou cortar a com a. Cortando a com a, eu vou ter aqui então que trabalho de uma força resultante é igual massa, velocidade, né, multiplicado por velocidade ao quadrado, menos v0 ao quadrado, tudo sobre 2, né, que é quem sobrou aqui embaixo. Vou fazer agora a distributiva, então fica m vezes v e m vezes v0. Então, o trabalho de uma força resultante vai ser mv ao quadrado. No caso, posso passar o 2 dividindo os dois termos, né? Então, dividido por 2, menos mv0 ao quadrado dividido por 2. Bem, volta aqui comigo. Quando nós falamos inicialmente que esse corpo tinha uma certa velocidade, v0, ela ia aumentar para um valor v, eu entendo que se ele tem uma velocidade inicial, significa que ele tem uma energia cinética inicial. Se ele passa para uma velocidade v, uma velocidade final v, logo ele tem uma energia cinética v, que nós podemos calcular nesse caso como sendo energia cinética inicial, que seria massa, velocidade inicial ao quadrado sobre 2. E ele passa por um valor
de mv ao quadrado sobre 2. Então, só mudou a velocidade, né? Mas entendemos que se mudou a velocidade, houve uma variação na sua energia do tipo cinética. E aí, se você perceber aqui pela analogia, olha só, mv ao quadrado é energia cinética, nesse caso aqui, final, né? EC final. E mv0 ao quadrado sobre 2 é energia cinética inicial. Tomando isso como base, eu vou ter então que o trabalho de uma força resultante pode ser escrito como sendo energia cinética final menos energia cinética inicial. Vamos lembrar que para a gente, essa questão final menos inicial é o que nós chamamos de variação, né? Então, a variação da energia cinética é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Tomando isso, então, como uma verdade, eu vou substituir ali na frente, né? Vou fazer essa relação. Logo, energia cinética final menos inicial, eu posso afirmar pelo teorema aqui, né? Teorema da energia cinética, que o trabalho realizado por uma força resultante é a variação da energia cinética. Lógico, você não tem que fazer definição, eu apenas estou te mostrando, tá? Como que ficaria exatamente a sua função chamada de teorema da energia cinética. E para você entender um pouco melhor ela, tá? Eu vou aplicar um exemplo aqui para que você possa entender o sistema. Vamos dizer que eu tenho aqui então esse exemplo, né? Vamos dizer que eu tenho um corpo e esse corpo vai se movimentar de forma que a sua velocidade vai variar. Então vamos lá. Eu tenho aqui. Vamos pegar uma caixinha, como sempre, né? Exemplo clássico que a gente usa muito na física. Então eu tenho uma caixinha aqui e essa caixinha vai estar inicialmente com uma velocidade, vamos colocar V0 igual a 10 metros por segundo, tá? E eu vou dizer que em determinado momento essa velocidade dele vai mudar, né? E ela vai para 40 metros por segundo. Como eu te disse, se a velocidade está variando, é porque eu tenho uma força resultante e essa força resultante está a favor do sistema. Vamos dizer que esse corpo, apenas para constar para o nosso cálculo aqui, né? Que ele tem uma massa pequenininha. Vamos dizer que ele pesa, né? Tem uma massa equivalente aqui a 4 kg. Pronto. Essa é a massa dele. E aí eu venho com a pergunta para você e falo: determine o trabalho realizado por essa força resultante, né? O trabalho da força resultante. Aí você fala, Jabor, trabalho de uma força resultante, para mim, eu já sei que é a variação da energia cinética. Perfeito. Mas eu poderia aplicar naquela outra situação que eu vou expandir, trabalho, força de deslocamento? Lógico que pode. Tá? Isso aqui é apenas mais uma possibilidade que você tem, entre outras que surgirão, para que você tenha uma maneira mais fácil de encontrar o que às vezes a gente está procurando. Então, quanto mais caminhos, mais opções. Isso muitas vezes ajuda muito. Então, variação da energia cinética, assim como toda variação, é sempre o final menos o inicial. Logo, o trabalho realizado pela força resultante vai ser massa velocidade ao quadrado sobre 2 menos massa velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Tá? Feito isso, eu posso falar para você agora que eu tenho a massa? Sim, eu tenho a massa. Então, vou continuar aqui do lado para você poder ver a totalidade do sistema. Então, eu tenho que o trabalho realizado nesse caso pela força resultante vai ser massa 4 vezes a velocidade final 40 ao quadrado sobre 2 menos massa 4 vezes a velocidade. Qual a velocidade? A inicial, que valia 10 ao quadrado sobre 2. Logo, o trabalho da força resultante vai ser, vou simplificar aqui, 4 com 2, vou ficar com 2 vezes 40 ao quadrado, então vai ser 1.600, menos. Mesma coisa, simplifica 4 com 2, vai ficar 2 vezes 100.
O trabalho, então, da força resultante vai ser 2 vezes 1.600, 3.200. 2 vezes 100, 200. Logo, 3.200 menos 200 me leva a um trabalho de 3.000 joules. Jabor, poderia ter dado negativo? Sim, se ele estivesse freando. Se essa velocidade final fosse menor, daria ao contrário. E está tudo bem, pode dar negativo sim. No caso de energia, tá? Ele não é um vetor, é uma relação escalar. Ter energia negativa quer dizer que eu estou perdendo energia. E está tudo bem, isso acontece, ok?